Bom dia, gente. Começar as aulinhas. Ai, ai. Gente, é o seguinte. Eu comecei falando para vocês lá de Adão e Eva, né? E agora a gente vai continuar pelos casais mais significativos ali da palavra, né? E o próximo casal é Abraão e Sara. Ou, lá no começo, Abraão e Sarai. É engraçado, né? Toda vez que Deus vai mudar a gente, Ele muda o nome da gente. É. Muito bem. Sara e Abraão são, na verdade, o primeiro casal que Deus separa, né? Na palavra. Começa ali. Ele chama Abraão e fala... Primeiro ele observa, né? Eu acho que ele observou aquele casal que começou muito novinho juntos e eram muito apaixonados. Sara era uma mulher bonita, agradava ao marido, e não tinha outra, só ela, né? Abraão também era um homem próspero, né? Uma família grande, mas é engraçado que Deus fala, olha, eu quero que você saia porque eu vou te dar uma nação tão grande como essas estrelas do céu. Mas você tem que deixar a família, deixar todo mundo. Deus é sábio, né? Essa coisa de você começar uma vida nova, montar um negócio grande, né? Você tem que sair de perto da família mesmo, tem que ficar mais independente, que não é tanto palpite, tanta coisa. Todo mundo quer um favor, né? É meio complicado. Mas eles vão. E nessa longa viagem, é interessante, os anos vão passando. E uma coisa que me chama a atenção é que os dois já estão com uma idade avançada e mesmo assim eles ainda namoram. Eles brincam, correm um atrás do outro dentro da tenda, né? Uma coisa assim, lúdica, né? Gostosa. Me lembra muito meu pai e minha mãe, que eles passavam vergonha na gente, a verdade é essa, porque os amigos todos em casa, o que for, minha mãe sentava no colo dele, aí ele cantava para minha mãe, tocando piano, aquela coisa, e a gente ficava meio constrangido, mas era normal. Também brigavam na frente, sim, se tivesse que falar, brigar com a gente, ou o que for. É engraçado, né? Características dessas pessoas. Mas eu acho que é porque quando... agora é sério aqui. Peraí. Agora, quando a gente tem uma relação verdadeira, onde você sabe que aquela pessoa é importante, ela se sente importante e tudo é feito naturalmente. Você não fica pisando em ovos, não morre de medo de desagradar, sabe? Você é o que você é. Né? A verdade é essa. Isso é que é o bom da vida. Isso faz as pessoas serem felizes, né? Pois é. Isso é verdadeiro. Eu, inclusive, vou voltar um pouco agora, eu acho, a ser a pessoa que eu gosto de ser, que eu gosto de fazer um pouco de piada, sabe, gente? Porque a vida é muito séria. Se a gente não faz piada, fica difícil. Então, nesse pensamento, é que eu comecei a pensar em Abraão e Sara. Por quê? Eles tinham essa relação, eles tinham todo esse amor, mas eles não tinham um sentimento de posse, né? Tanto que quando eles chegam no Egito, aí o que acontece? O faraó, que tinha tudo quanto é mulher que ele queria, e mulheres que viviam o dia inteiro se enfeitando, tomando banhos de leite, né? E tudo mais, e cheia de joias e ouro. Ele olha para Sara lá brincando com Abraão e cresce o olho. Nossa, meu Deus. Ó. Pensa que os dois são dois irmãos, que na verdade eles eram, né? Porque nessa época ainda se uniam pessoas assim, não havia essa separação, né? De familiaridade. Sei lá, é a época lá, pelo menos a Bíblia fala, né? Então o que acontece? Abraão, que não era de mentir, né? Mas quando ele percebe que o rei tá com o olho grande em cima, parece que o rei manda convidá-lo, né? Quer que leva a Sara lá para ele, né? Porque viu os dois brincando, cresceu o olho nela, aquela coisa, mas não imaginou que era um marido e mulher. Até porque estavam brincando. Mas o que acontece? Abraão fala então que, não, tudo bem, ela não é minha mulher, é minha irmã. Ele não mentiu.
Eles tinham isso, né, lá atrás, enfim. E Sara é levada para o palácio. E eu acho interessante que Deus, nessa hora, ele não julga Abraão. Ele não acha que Abraão ama menos a Sara ou o que for. Na verdade, Abraão também estava protegendo Sara, porque lá com o rei ela não morreria. E se ele negasse de entregar ao rei qualquer coisa, ele pensou, vão me matar e matar a Sara também. E eu tenho que dar um jeito, assim eu dou um jeito, a gente foge. Quer dizer, o mais importante não era, aquela essa minha que eu... não. Ainda não se tinha nem consciência dessa energia purificada e trabalhada que nós estamos começando a entender e a viver. Mas veja bem, quando Deus vê tudo isso, Deus percebe que tem que intervir. E aí Deus dá um sonho ao faraó, aonde ele conta que Sara era esposa de Abraão. E ele se identifica como Deus. E como o faraó sabia muito bem as coisas do mundo, porque os egípcios tinham uma espiritualidade muito grande lá do jeito deles, tá, gente? Não estou aqui para falar isso é certo ou errado. Não, era o que era. Eles conheciam muito mais do que estava oculto. Pois que os sacerdotes talvez também conhecessem, né? Os judeus, os sacerdotes. Mas veja bem, aí, foi lá na frente, né, vida? Volta para trás. Aí o que acontece? Ele vai e fala assim para o faraó, e o faraó então manda chamar Abraão, e muito bravo, fala, pega sua mulher, você ia me fazer criar um problema enorme para mim. Por quê? Conhecendo a espiritualidade, ele sabia que ia gerar um karma. Eram povos diferentes, eram maneiras diferentes de entender a vida, e o importante para Deus é você ser coerente com aquilo que você aprendeu. Porque se você aprendeu aquilo para você é o certo que foi, você não respeita, quanto mais o que você não conhece, quanto mais o que você não respeita mesmo. Você entende? O que é o caráter? O que é formar um caráter? Na verdade, gente, todo amor incondicional, ele passa por isso. E por isso que essa história começa lá atrás, a partir daí. Antes de se formar essa grande nação, Deus traz na vida de Abraão e Sara algumas lições. Mais à frente, ele não tendo filhos, ela não consegue engravidar. O que acontece? Naquela época, a mulher era uma propriedade. Abraão era senhor de todas as mulheres ali, inclusive as servas que estavam ali para servir. E a Sara olhava para a serva como serva. Ela está aqui para me servir, eu sou a senhora. Então ela vira para o marido e fala, olha, dorme com ela te dá um filho, pronto, pelo menos você vai ter já um filho, porque o tempo está passando. E havia também o tempo, né? Você envelhecia, você sentia, você tinha uma outra energia, né? Uma vida muito mais saudável, alimentação diferente, enfim. Mas, quando ela fala isso para ele podia ter ido falar com Deus, ele podia ter questionado alguma coisa, mas ele pensa, puxa vida, um filho, é o meu filho, né? Pronto. É sempre essa história. É sempre a mulher trazendo a ideia e o homem usando essa ideia sem entender a posição que ele tem do cuidador, daquele que protege. Sabe, ele nem pensou em nada disso, até porque talvez ele fosse já acostumado, talvez, a sair, não sei, eu também não estou aqui para pensar nada disso, infelizmente. Eles resolvem conversar, um lá na varanda e outro aqui na sala. Mas então, aí o que acontece? Quando ocorre isso, é óbvio que com o tempo gerou uma diferença, porque aquela predileção que Sara tinha passa também a ter aquela outra mulher, porque ela tem aquele filho. E o filho vai crescendo, se torna, claro, companheirão do pai. Aliás, parecido com o pai, né? Com toda aquela coisa, e o pai ama, está feliz.
Aí, óbvio, Sara começa a ficar enciumada, porque ela não conseguiu engravidar ainda. Olha como que Deus vai provando a gente, vai passando a gente por dor, porque a dor é que nos obriga a parar para entender e pensar. E a gente precisa decidir o tipo de vida que a gente quer ter, se a gente quer viver na dor ou se a gente quer viver de verdade, com aquilo que a gente tem vontade de fazer, sabe? Enfim. Esse processo do divino feminino e masculino é exatamente esse aprendizado, de voltar a recuperar a relação verdadeira do que é ser feminino e o que é ser masculino. Não que cada um não tenha sua porção também do masculino e do feminino, mas há uma forma definida, mais forte de ser, que foi se perdendo porque nenhum dos dois exerce realmente a maneira certa de ser. Nem o feminino, nem o masculino. É muito interessante porque quando eu entendi esse processo, logo que eu comecei, eu pedi a Deus um sinal, e o sinal me foi dito que seria uma imagem que eu ia ver. Tá, eu fiquei com aquilo no meu coração esperando, como boa cristã, sempre pedindo sinais, sempre querendo ir sempre ali, buscando a palavra e tudo mais. Um belo dia eu vejo uma foto na internet. Não preciso... Era uma pessoa que eu já conhecia, mas enfim, quando isso aconteceu, gente, eu estava começando a entender o que são os chakras, o que era a energia que passa por toda a nossa coluna vertebral, né? São coisas muito, muito, muito lindas. Não tem nada a ver de ficar com medo. Minhas filhas mesmo ficam bravas comigo, mas eu não estou nem preocupado com isso, não. Eu penso do meu jeito, elas pensam do jeito, em todo o respeito do mundo, tá? Porque nós temos a mesma fé em Cristo. Mas eu vejo e aprendi coisas novas, e eu quero vivê-las. E veja bem, eu lembro que eu já logo falei com a pessoa. Estou sentindo, parecia-se uma energia, sabe um raio de cima para baixo? Como é que é? Não, de baixo para cima. Saía da terra, me tomava toda. Mas coisa linda, mas muito forte. Era tão emocionante que, da mesma hora, eu já comecei a ver com tanta clareza as coisas. Por quê? Foi religado aquele momento da separação, que muitas vezes a palavra fala pela coluna, aqui pela costela. Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. Foi pela Kundalini, foi pelo Id, sei lá como é que o pessoal oriental chama. Cada um tem uma forma de chamar, tá? Vamos parar com essa bobagem de focar em palavras, em nomes, isso. Não, vamos aprender. Quando foi religada essa energia de uma alma, sabe, que foi separada e se tornou duas, isso é muito forte. Mas é muito engraçado, porque quem traz a vida é a mulher. Então, quem primeiro passa por tudo isso é a mulher. E, naquele momento, claro, né? Pra vocês terem uma ideia, o masculino sumiu. Desapareceu, apavorou, né? Como é que é igual aquela gozação da televisão? Apavorou. Bom, tudo bem. Isso tudo, gente, já são mais de 3 anos. Eu não tenho nenhum contato com as pessoas. Bom, claro, continuo amando demais, continuo feliz, estou aqui crescendo, evoluindo, mas sofri muito, rejeição. Então, meu Deus, a de Eva foi pequena. A de Eva foi pequena lá atrás. Porque, meu Deus, a gente... Assim, cadê meu amigo querido que me entendia tanto? Mas faz parte. Todo esse sofrimento vai tirando a gente da nossa zona de conforto. Vai tirando a gente daquele equilíbrio que a gente mantém através do falso moralismo, das crenças limitantes, da falsa ideia de que nós temos controle de alguma coisa. Tudo está no Pai, tudo já está pronto. E havia esse processo a ser cumprido e que agora estamos finalizando. Apocalipse, revelação do que estava oculto para que a gente vá realmente a entender o que Deus preparou. Sua família, sua casa, seu lar. E aqui eu termino por hoje. Pensa sobre tudo isso. Beijo, gente. Tchau.